Graça e paz a todos. Vamos fazer uma leitura de Gálatas, um livro, uma das epístolas de Paulo, escrita aos Gálatas, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Vamos entender um pouco a diferença dos dois evangelhos, do evangelho que foi destinado a Pedro e o evangelho que foi destinado a Paulo, o qual foi por uma revelação dito por ele, que foi ao terceiro céu e ouviu do próprio Jesus palavras inefáveis direcionadas a nós gentios. Então Gálatas capítulo 2 versículo 1 começa assim: 14 anos depois voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. No versículo 2 continua: fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas. Estou usando a nova versão transformadora, que é a NVT, que é uma excelente tradução, um texto bem limpo, claro, de fácil entendimento. E vamos continuar, vamos voltar. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas, ou seja, o evangelho que tenho anunciado aos gentios. Quem é gentios? Quem não era judeus, quem não tem sobrenome de judeu, são os estrangeiros, é considerado como gentios, o qual em Mateus capítulo 10, Jesus disse aos 12, vão evangelizar, vão aos perdidos da casa de Israel, que eram judeus, e não pelos caminhos nem dos gentios e nem dos samaritanos. Antes da cruz, Jesus veio para quem? Para o povo dele. Quem era o povo dele? Os judeus. Nós, gentios, fomos enxertados como oliveira brava. Nós, gentios, fomos salvos por graça e de graça, sem pagar preço, sem cumprir cerimônias, mandamentos ou preceitos do Velho Testamento, do Velho Pacto. Então, continuando, queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então Paulo está relatando o quê? Que ele foi, depois de 14 anos, ele foi a Jerusalém, se encontrar quem? Com os colunas. Quem eram as colunas da igreja naquela época? Era Pedro, Tiago e João. E pela humildade de Paulo, ele foi lá só para pegar o ok dos colunas da igreja. Seria, figuramente falando, um positivo, uma assinatura. Não, está correto o que vocês estão pregando, o que você está pregando, Paulo. Então, por isso que ele fala, fui lá por causa de uma revelação, reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então, o que acontece? Paulo, antes da estrada de Damasco, antes do encontro dele com Jesus, o nome dele era Saulo. Ele era perseguidor dos cristãos, ele matava, ele prendia, ele açoitava, ele fazia tudo que era ruim contra os cristãos. Quando Jesus apareceu para ele, que ele ficou 3 dias, perdeu a visão e ficou na casa de uma pessoa, e ele tinha sido separado para pregar para os gentios. Então o que aconteceu com Paulo foi uma virada de 180 graus. Ele mudou da água para o vinho, os pensamentos, o raciocínio, a lógica dele ver cristãos mudou totalmente, radicalmente, pela visão, principalmente pela revelação que ele teve do Evangelho para ser anunciado aos gentios.
Era um evangelho diferenciado de Pedro. Por isso que Paulo fala, Gálatas, capítulo 1, ele não aprendeu com homem nenhum o evangelho. Ele não aprendeu, ele aprendeu do próprio Cristo numa revelação. 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 7, diz sobre essa revelação, que ele foi ao terceiro céu. Então o que Paulo diz, o que está escrito, é para nós gentios. E acreditamos que o livro de Hebreus também foi escrito por ele. Então, as 14 epístolas que vão de Romanos a Hebreus, as 14 epístolas são direcionadas para nós gentios. É o nosso alicerce, o nosso alicerce é Cristo, a nossa pedra angular é Cristo. Mas, em termos de literatura, de escrita, de leitura, são esses, porque quando a gente aprende a graça, a gente entende a graça, aí quando você for lá no Velho Testamento, você vai entender um exemplo, Deuteronômio 28, a partir do versículo 53, o porquê que foi dito que a mãe comeria o próprio filho, o livro de Lamentações, que é um livro todinho para o cerco de Jerusalém do ano 70, o livro de Apocalipse, que já foi cumprido no ano 70. Então é isso, é para essas revelações. A lei é interpretativa e a revelação não é interpretativa, ela é o que é e acabou, não tem nada. Então, na verdade, ele foi lá só para tirar dúvida perante os que eram considerados como os pilares da igreja daquele tempo. Gálatas 2,3 diz assim: mas eles me apoiaram. Olha o que Paulo está relatando. Pedro, Tiago e João apoiaram o que ele estava fazendo. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que estava acompanhando Paulo, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Por quê? Porque o evangelho de Pedro, Paulo e João é o evangelho que se prega hoje no sistema religioso. É o evangelho do judaísmo. Por isso que não se deve chamar esses locais de igreja. São sinagogas, porque pregam velho e novo misturado. O evangelho deles é o de Pedro, Tiago e João. E pela lei tinha que circuncidar. Então Tito deveria ser circuncidado. Mas com os três estavam viu que estava correto o que Paulo estava fazendo, pela revelação que outrora havia recebido, eles não sugestionaram nada. Tito, então, peraí, Tito tem que circuncidar, porque aqui em Jerusalém, os judeus aqui, os gentios estão vindo para cá, nós estamos circuncidando, estamos cortando o prepúcio deles, e estamos mandando tudo que é da lei para eles fazerem. Mas aqui, você vê que eles aceitaram de pronto, 100%, nem Tito precisou circuncidar. A pregação de Paulo para os gentios. Gálatas 2, versículo 4. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar. O que acontece quando você vem para a graça, quando você aceita Cristo ressurreto, que você aceita que você foi batizado na morte de Cristo, que você não participa mais do comer e beber daquele pão e do suco, porque o nosso comer e beber a carne e o sangue de Cristo é espiritual, porque no reino, o qual que já cremos que estamos, que já foi estabelecido e que nós já estamos vivendo nele, não entra nem carne e sangue. Então, cerimonialismo, isso aí acabou tudo, isso aí não existe, isso é coisa de judeu, é coisa de Velho Testamento, Velho Pacto, é coisas de antes da cruz. A graça veio para nós gentios, sem necessidade de fazer obra nenhuma, nem subir monte, nem dízimo, que dízimo nunca foi dinheiro, nem sacrifício, nem comer pão, nem beber suco, nem a lei da purificação, que é o batismo nas águas. Isso é tudo coisa do judaísmo. É tudo do evangelho de Pedro, Tiago e João. Não é do evangelho de Paulo. O evangelho deles era para escravizar, para fazer as pessoas serem igual aos judeus, serem igual os que eram da lei de Moisés.
Olha o que Paulo está falando aqui. Ó. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era o quê? Nos escravizar. Então quem faz aquelas coisas do Velho Testamento, o que faz esses mandamentos que o sistema religioso usa até hoje, chama-se escravização, escravismo, estão sendo escravizados. Os fiéis hoje são escravos do sistema religioso. Cristo ainda não veio para essa gente. O que está lá ainda é o Filho do Homem, que eles aguardam vir por sobre a nuvem, é um Jesus que ainda não foi crucificado, é um Jesus que ainda não ressuscitou. Porque eles estão vivendo, eles estão profanando, pisando no sangue de Cristo, pregando coisas da lei. Ah, mas eu prego graça. Ah, você prega graça? Beleza. Mas aí tem dízimo. Ah, eu prego graça, mas no primeiro domingo eu come pão e suco. Ah, no domingo que vem um ônibus vai reunir, que vai lá para a cachoeira, não sei de onde, fazer a lei da purificação, que é o batismo. Então, Cristo ainda não veio para essa gente. São todos escravos do sistema religioso. Atos 15, ó porque Paulo falou isso, ó porque Paulo fala em Gálatas 4, isso daqui lá em Atos capítulo 15, versículo 1. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia, ou seja, judeus, e começaram a ensinar aos irmãos, a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Então eles não estavam confiando só na morte de Cristo, só no sangue que verteu da cruz, só no que Jesus diz, Pai, está consumado. Eles ainda tinham que ter Jesus ressuscitado, só que também tinha a lei de Moisés. Agora reflete nesse versículo, é ou não é o que está acontecendo nos dias atuais? O sistema religioso também não está dessa forma? Cristo está sendo suficiente para esse sistema religioso da atualidade? Não, então por isso que não são igrejas, e sim sinagogas, porque a igreja só tem uma, o cabeça é Cristo, nós somos o corpo, membros do corpo de Cristo, membros da igreja. Quando nos reunimos, mais de 2 ou 3, nós se tornamos a igreja de Cristo, sendo ele cabeça. Não é um pastor, não é um bispo, não é um reverendo. Cristo é o cabeça da nossa igreja. E o que tem aí fora não é igreja, é sistema religioso. Atos 15:10 continua. Pedro estava numa reunião, Pedro estava falando às pessoas que ali estavam e falou esse versículo. Então, por que agora vocês provocam a Deus? Falando para quem? Para os judaizantes, para aqueles que estavam querendo colocar a lei de Moisés dentro da igreja. Pedro falou, então por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Olha o que Pedro estava falando. Nem os antigos conseguiram, Jesus veio, Jesus foi o único que cumpriu as 613 leis e mandamentos do Velho Testamento. Nenhum conseguiu, nenhum homem no velho pacto foi justificado por obras da lei. Nenhuma obra justificou homem nenhum. Nenhuma. Não adianta a pessoa que o sistema religioso leva lá para o monte, não vai ser justificado. Não adianta a pessoa dar o dízimo 10, 20, 30, 40, 50, 100%, que dízimo nunca foi dinheiro, era alimento. E se acabou no ano 70, quando foi derrubado o templo em Jerusalém, que veio o fim dos tempos, que o sistema religioso não aceita, porque se ele aceitar isso, acabou a escravidão, acabou o dízimo, acabou a oferta, eles vão ter que trabalhar, pegar no pesado, ganhar salário mínimo, comer ovo de mistura se quiserem, e eles, por isso que eles não pregam, eles sabem, mas eles não pregam a verdade, não pregam, então eles ficam levando a escravidão. O povo é tudo escravo do Velho Testamento ainda, subir no monte para buscar o quê? Se Deus é Espírito e Deus já reina no nosso meio, nós somos o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo, ele habita entre nós, o mundo, o reino de Deus já foi estabelecido, Apocalipse capítulo 21 diz isso. Continuando, então, por que agora, olha o que Pedro está falando para eles, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem os antepassados conseguiram suportar? Colocando essas leis, esses costumes, se não der o dízimo, não come o pão e o suco, e se não comer o pão e o suco não vai ser salvo. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos pela graça e de graça,
sem precisar fazer obra nenhuma. A única obra que nós temos que fazer é crer no Filho de Deus, no Jesus que morreu e foi ressuscitado, e que o sangue dele nos lavou, nos remiu e perdoou todos os nossos pecados, e que as nossas dívidas que estavam escritas foram cravadas no alto da cruz, como está em Colossenses capítulo 2. Gálatas 2,5, mas não cedemos a eles, nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Toda aquela situação, Paulo não cedeu nenhuma vírgula, Paulo não se rebaixou, Paulo não aprendeu o evangelho com homem nenhum, Paulo teve a revelação, e ele na revelação fiel e verdadeira de Cristo, de Jesus, o ressuscitado, ele bateu o pé e não cedeu em nada para os judaizantes, não cedeu em nada para Pedro, para Tiago, para João, para ninguém, ele não cedeu em nada. Por isso que ele foi escolhido, lá em Atos 9 ele foi escolhido, foi separado para pregar para os gentios, porque ele foi um homem corajoso, audacioso, sem medo de enfrentar esse sistema doente, esse sistema judaizante que até hoje está de pé, firme e forte no mundo todo, escravizando todo mundo. Eles não entram e também não deixam ninguém entrar. É igual Jesus falou: ai de vocês, fariseus hipócritas, que vocês rodam o mundo, o mar, atravessa para converter. Quando consegue converter, converte 2 vezes a mais a pessoa para o inferno, que Jesus falou para os fariseus. Continuando, Gálatas 2,6, quanto aos líderes cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, olha a confiança que esse homem estava, olha que autoridade do Espírito ele falava. Quanto aos líderes, quem eram os líderes? Pedro, João e Tiago, que eram o cerne, que eram as colunas da igreja, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Mesma coisa você, chega no seu líder e fala assim: eu comecei a ler as epístolas de Paulo, comecei a ler Romanos, Hebreus. Você pode ter certeza, ele vai disfarçar, mas ele vai falar: não vai muito em Paulo não, se dedica mais nos livros históricos, que eles falam que é Evangelho, que é o Novo Testamento. Novo Testamento é a partir de Romanos. Novo Testamento a partir de quando ele falou: Pai, está consumado. Não é a partir de Romanos, a partir de quando Pai está consumado, que foi o Novo Testamento. Para os judeus e para nós gentios foi a partir de quando Paulo teve a revelação no terceiro céu, que ele veio trazer as boas novas do Evangelho para os gentios. Enquanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. 7. Ao contrário, viram que me havia sido confiada, olha aqui, ó. Olha que coisa importante esse versículo. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas, ou o Evangelho, aos gentios. Assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Então, aqui está a diferença. Pedro foi para o Evangelho de Pedro, foi para os gentios. Pedro aprendeu de quem? De Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Tiago, João, aprendeu de quem? Por isso que, quando você lê Paulo, ele fala assim: ninguém será justificado ou salvos por obras, e sim por fé. Você vai no livro de Tiago, Tiago fala assim: a fé sem obras ela é morta. Sabe, essa diferença. Por quê? Se você for judeu, o que Tiago falou se encaixa no seu perfil. Só que se você é gentil, se você não tem sobrenome judeu, o que se encaixa na sua vida é o que Paulo fala. Por obra, a obra, ninguém será justificado por obra nenhuma, a não ser pela fé. E Tiago já, a fé sem obras ela é morta. Está entendendo a diferença? É aqui que está falando. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Por quê? Aqui eles tinham que pagar o preço, subir monte, porque a mente deles, o entendimento que eles tinham era o quê?
a escritura antiga, o velho pacto, a velha aliança. Então eles batizavam nas águas, eles faziam subir a monte, eles jejuavam, eles faziam tudo isso. Eles faziam. Mas a da graça não. Por quê? O jejum, só um exemplo do jejum. Quando que Jesus mandou jejuar? Mateus 17, 21. Nos originais, no Códice Sinaítico, no Código Vaticano, esse versículo 21 não existe, está em branco. Na Almeida Revista e Atualizada está entre colchete, porque não está nos manuscritos mais confiáveis, ou seja, os antigos, ou seja, os do 4º século para trás. Aí foram inseridos no futuro, mais recente. Outra passagem, Marcos capítulo 9, versículo 29. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Oração e jejum. No Códice está só oração, não tem jejum. Aí colocaram o jejum. Por quê? O jejum para escravizar. Mas vai lá em Isaías 58 que fala sobre o jejum. O jejum não tem nada a ver de não ficar sem comer. Entendeu? Então, eles fazem, por quê? Porque tinha na lei o jejum, na lei. Então, o Evangelho de Pedro, Tiago e João é o que está inserido no sistema religioso de hoje em dia. É o Evangelho dos Apóstolos. É o que está. O que está na graça é o Evangelho de Paulo. Livre, liberto de tudo isso, toda essa escravidão, de todo esse pagar o preço, de todo esse fardo pesado. Vamos ler Atos 9,15, o que fala sobre Paulo, na época Saulo. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como ao povo de Israel. Aqui foi quando Saulo foi escolhido. Vamos adiantar. Atos 9,16. Olha o que Jesus fala: e eu mostrarei a ele, a Paulo, quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo passou de perseguidor a perseguido. Romanos 15:15. Relato de Paulo: ainda assim atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Olha, tá vendo Paulo? Paulo é direcionado aos gentios. Anuncio-lhes as boas novas, para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Olha que maravilha, glória, aleluias. Os gentios são separados pelo Espírito Santo para o Pai, sem a necessidade de fazer nada. Nós fomos enxertados na oliveira, como oliveira brava. Nós fomos no lugar dos judeus que não aceitaram, porque Jesus veio para os judeus não aceitaram. Então a graça é imerecida, a salvação é imerecida para nós gentios. Tem que ter essa consciência, tem que saber o que significa os dois evangelhos, porque se não diferenciarem a diferença dos dois evangelhos, vão continuar em cima do muro. Estão fora da graça de Deus. Quem pratica os costumes, os preceitos, a lei, decaíste da graça de Deus. Não tem parte com Cristo. Fique ciente disso. Cuidado, ainda está em tempo de aprender o que é correto. Se não estão te ensinando o que é correto, então vá você, saia dessa morosidade, deixa essa preguiça de lado, tira um tempo e vai ler as epístolas de Paulo para você entender, para você aprender. Onde está as epístolas de Paulo? Leia de Romanos a Hebreus. Quando você começar a entender Romanos a Hebreus, são as 14 epístolas, você vai entender que o Apocalipse já se cumpriu no ano 70, que o Velho Testamento foi sombras, figuras e alegorias, que Cristo ressuscitado é a realidade. Então leiam, leiam, leiam e leiam. Não fiquem só comendo do que os seus líderes estão te dando, porque nem eles sabem aonde eles estão. Estão misturando
angu com paçoca, tá um rolo danado. Então nem eles sabem. Gálatas 2:8, pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Olha que versículo. Para que mais? Não precisa nem falar, não precisa nem tentar explicar. Olha o que está escrito nesse versículo. Eu estou usando a NVT, mas qualquer uma que você quiser ler, leia isso aí. Ó. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio, quem? Paulo, como apóstolo aos gentios. Gálatas 2:9. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Para encerrarmos, sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Então está aqui, lemos, não tem mistério nenhum, está escrito, apenas o sistema religioso não lê, porque se lerem estas coisas, estas preciosidades, estas maravilhas, o povo será liberto. E se o povo for liberto, o povo não dará mais dinheiro, não encherá mais os cofres, não dará mais luxo para eles. Então eles não leem essas coisas. Mantém as pessoas escravizadas, usando um pouquinho, algum versículo dos livros históricos, aí corre lá para trás. Campanha, voto, submonte, pagar preço, dízimo, sacrifício. Aí quando vê que a pessoa está um pouquinho alegrezinha, aí eles metem um apocalipse, é um dragão de 7 cabeças, 7 caudas para amedrontar as pessoas. E fogo do inferno e ranger. Graça e paz. Até o próximo. Em nome do Senhor Jesus.